Olá, bem-vindos ao quadro. Agora nós vamos usar tudo que aprendemos sobre geradores para resolver um exemplo. O exemplo é o seguinte: nós temos aqui um circuito, tá certo? A gente tem um circuito aqui desse lado, com um gerador e um outro circuito acoplado a esse gerador. Nós queremos fazer um gráfico da tensão fornecida por esse gerador ao circuito, que é o U, em função da corrente que circula pelo circuito, tá certo? Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa para resolver esse problema é lembrar da equação do gerador. A gente sabe que a tensão nos terminais do gerador é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente que passa pelo circuito. A força eletromotriz vale 10 volts. A resistência interna vale 2 ohms. E a corrente é a variável, tá bom? Quando a corrente é igual a zero, como que fica a tensão? Então vamos lá, U, quando a corrente é igual a zero, é igual a 10 menos 2 vezes zero, que é igual a 10 volts, que é exatamente esse ponto aqui, ó, 10 volts. O que significa essa corrente ser igual a zero? Bom, quando a corrente é igual a zero, significa que não tem nada conectado ao circuito. É isso aqui, ó. É como se o gerador tivesse aberto. O gerador está aberto de fato, tá bom? Você liga um voltímetro aqui nos terminais do gerador, você vai medir 10 volts todas as vezes que o gerador estiver aberto. E a corrente que circula é zero, né? Afinal de contas, num circuito aberto não circula corrente. Bom, vamos fechar o nosso circuito para fazer o gráfico do restante, para achar os outros pontos, né? A gente já sabe que quando a corrente é igual a zero, a diferença de potencial é 10. A tensão no terminal do gerador, quando a corrente é igual a 1, é igual a 10 menos 2, que é a resistência, vezes 1, que é a corrente. 2 vezes 1 a gente sabe que é 2, 10 menos 2, 8 volts. Então, para a corrente igual a 1, a tensão é igual a 8. Né? Então, fica assim. Ó. Olha aqui o ponto. Está aqui marcadinho. Tensão agora quando a corrente é igual a 2 amperes. 10 menos 2 vezes 2 é igual a 6 volts. Né? 2 vezes 2, 4. 10 menos 2, 10 menos 4, 6 volts. Então, vamos marcar aqui mais um pontinho. Continuando. Corrente igual a 3 amperes. 10 menos 2 vezes 3 é igual a quanto? 2 vezes 3, 6. 10 menos 6, 4 volts. Marcando aqui o pontinho. 4 volts para 3 amperes. Seguindo. Corrente igual a 4 amperes. 10 menos 2 vezes 4 é igual a 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2 volts. Olha só, tá vendo que à medida que você aumenta a corrente, a tensão disponível, ela diminui. Por quê? Porque existe uma queda de potencial aqui nesse resistor, que é proporcional à corrente, tá joia? O que acontece quando você tem uma corrente, então, uma corrente de 5 amperes? Uma corrente de 5 amperes, ela significa que a diferença de potencial é igual a 10 menos 2 vezes 5. Bom, 10 menos 2 vezes 5 é igual a zero, né? Porque 2 vezes 5 é 10. Então, aqui esse ponto. Se a gente traçar um gráfico, assim, ó, é uma reta. A minha reta não ficou muito bonita, mas é uma reta. E o que é essa corrente aqui de 5 amperes? Essa corrente de 5 amperes é exatamente a corrente de curto-circuito. É como se esses terminais aqui do gerador estivessem conectados por um fio, tá bom? Porque a diferença de potencial medida aqui é igual a zero, tá bom? Então, quando a diferença de potencial entre os terminais é igual a zero, significa que eu estou medindo corrente de curto-circuito. Espero que vocês tenham gostado da aula. Em caso de dúvidas, é só enviar a sua pergunta aqui para www.quadro.com.br
e a gente vai tentar responder. Um grande abraço e até a próxima aula.